Nós vamos começar daqui a pouquinho a nossa transmissão da lição de número 11 da nossa revista, que tem por título a Síndrome de Peter Pan. Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos nos aproximando. Tia Zilda, bom vê-la aqui novamente. Deus abençoe. Acompanhe conosco e nos ajude, porque essa lição, na verdade, é uma lição que foi estudada lá na primeira igreja, aí na primeira igreja com vocês, e nós pegamos as revistas de vocês para começar a nossa série de lições aqui. Essa revista que está na minha mão aqui, por exemplo, deixa eu ver de quem ela foi. Essa daqui eu não vou conseguir identificar, viu, Tiazinha? Mas a outra, não sei se é a que a Meire utiliza, era do Neudim, estava escrito lá Neudecina na revista. Enquanto nós nos preparamos para o início do nosso estudo, eu preciso do retorno de vocês. O som tá bom, tá chegando direitinho o áudio aí. Coloquem nos comentários, por favor. Ou se não, manda aí um joinha para eu saber que o som tá ok. Bom dia, primo. Ei, Ivna, tudo jóia? Se vocês tiverem condições de acompanhar o texto bíblico e quiser acompanhá-lo na sua própria Bíblia, o texto que nós de Pedro, no capítulo 1, dos versículos de 3 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Nós temos algumas aqui sido premiado com a sua revista. O bom é que ela já vem toda comentada, toda marcada. Mas essa revista que nós estamos utilizando aqui agora, e que nós até estamos com ela aqui na igreja, foi uma revista doada pela primeira igreja de Alto Caparaó. Nós estamos fazendo esse aproveitamento das revistas, porque muitas vezes a gente estuda a revista, depois a gente guarda a revista, não retorna para ela, a gente perde um conteúdo muito bom. Então nós optamos por esse rodízio. A gente pega as revistas, estuda as revistas, depois passa para uma outra igreja passa para nós, e assim a gente aproveita melhor esses conteúdos tão ricos que nós temos para as nossas escolas dominicais. Pois muito bem, vamos ler então o texto e durante o nosso estudo, lembrando que aqui nós estamos em escola dominical. Olá, tudo bom, vereador? Deus te abençoe, a paz. Se houver algum comentário, alguma dúvida, é muito bem-vinda as perguntas, ah, as participações. O que faz o estudo se tornar mais dinâmico é justamente a participação. Fala daqui, rebate de lá, expõe o pensamento dali, e assim nós vamos conversando. O título da lição de hoje é A Síndrome de Peter Pan. E daqui a pouco nós vamos falar o porquê desse título. Mas antes vamos ler o texto base que se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso de número 3, que diz assim: Visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor amado, nós estamos aqui com o propósito de aprendermos mais da tua palavra. Te agradecemos por aqueles que já estão conosco, te agradecemos por aqueles que ainda vão chegar e te agradecemos também por aqueles que hão de assistir esta escola posteriormente. Pedimos, ó Pai, a iluminação do teu Santo Espírito para a compreensão da tua palavra e deste estudo. Abra as nossas mentes. Nós assim clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Essa semana nós tivemos aí uma grata satisfação. Um dos membros da nossa igreja, ela deu à luz a uma menina que nós vimos apenas pelas fotos, mas muito linda, a Maria Eduarda. Ficamos aqui com vontade de ir lá, de pegar, mas dada essa situação que nós estamos vivendo, nós estamos cumprindo o isolamento e não nos foi possível. Há um tempo atrás, nasceu outra criança aqui na nossa igreja. Nossa igreja está produzindo muito. Nós tivemos essa semana o nascimento da Maria Eduarda, agora, há uns meses atrás, o nascimento do Benício. Tem mais dois, na verdade, tem mais três vindo já encomendados. Um está bem pertinho, batendo na porta. Os outros dois faltam mais ou menos 4 meses. Mas eu estou falando isso porque quando nós olhamos para uma criança, para um bebê, nós esperamos o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Inclusive, uma frase muito habitual que nós dizemos quando visitamos uma casa com um recém-nascido ou com um bebê de alguns meses é: nossa, como cresceu! A gente fala isso porque realmente cresce mesmo. Bom dia, Moninha. Bom dia, Lívia, Heitor. Eu recebi essa semana as fotos de um membro aqui da nossa igreja, do seu filho, do Benício. Aqueles que são da nossa igreja vão saber muito bem quem é. E eu tomei um susto, falei assim, como cresceu desde a última vez que eu vi. A gente se espanta, os pais às vezes nem percebem tanto, porque estão lá no dia a dia,
mas nós que não acompanhamos assim tão de perto, que vemos às vezes a cada 2 semanas ou de mês em mês, a gente já nota uma diferença muito grande. Silvana, bom dia, bom tê-la aqui conosco, principalmente uma pessoa que tem comentários e participações preciosíssimas. Bom dia, mãe, bênção. Sejam bem-vindos aqui. Nós estamos começando agora a nossa escola dominical. A lição é a lição de número 11, a Síndrome de Peter Pan, a revista que nós estamos acompanhando. Essa revista aqui, ó, Palavra Viva, Bem-Estar para a Alma. Lili chegou aí, a Quênia. Ô, Quênia, tudo jóia? Tá frio aí na aldeia? Eu imagino o frio que deve estar fazendo aí. E aí me vem na mente as minhas idas aí de moto, aquele frio que às vezes a gente sentia no domingo pela manhã e depois no domingo ao retornar. Isabela, Daniel, bom dia. Como eu estava falando, a gente nota o crescimento de um bebê, mas o crescimento espiritual, ele é diferente do crescimento de um bebê, de uma criança. E por que que é diferente? Aqui na lição, no ponto de número 1, o autor ele fala sobre alguns erros sobre o crescimento na graça. Isso porque na semana passada, aqueles que estiveram online conosco, aqueles que assistiram depois a nossa live, viu que nós falamos sobre a importância do crescimento na graça. Mas o crescimento na graça, ele é diferente do crescimento de um bebê. Por exemplo, no primeiro ponto, aqui a letra A, o autor coloca assim: erros sobre o crescimento na graça. Imaginar que esse crescimento é fácil de ser visto. Quando a gente fala de um bebê, a gente nota o crescimento, principalmente nos primeiros meses. A gente nota uma diferença de crescimento de uma maneira muito fácil. O mesmo não acontece em relação ao crescimento espiritual. E qual é a diferença? Bom dia, Valdenice. A diferença é que o crescimento de um bebê, ele é interno, mas também é externo. Nós vemos o seu desenvolvimento físico, porque é algo externo também. Nós notamos os seus centímetros, nós percebemos o seu peso. Agora, o crescimento espiritual é um crescimento que envolve o coração, é um crescimento que envolve algo interior, não é algo que é visto de uma maneira mais superficial. Inclusive, nós temos dificuldade de conhecer o nosso coração, nós temos dificuldade de compreender a nós mesmos. O coração do homem é enganoso. E como o crescimento espiritual, ele se dá através do crescimento do coração, de um crescimento interior, ele é um crescimento mais difícil de ser percebido. Uma outra diferença que nós temos também entre o crescimento de um bebê e o crescimento espiritual, o autor da lição coloca aqui na letra B, de pensar que o crescimento é sempre uniforme. É verdade que bebês crescem de maneiras diferentes. Eu imagino, Tia Zilda, que o crescimento aí do Arthur deve ter sido igual ao do Rafael, porque pelas fotos a gente vê que já está um gigantão também. Mas aqueles que tiveram mais de um filho talvez tenham notado uma diferença no crescimento das crianças, no crescimento dos bebês. Mas não é uma diferença assim tão grande. Não é tão grande
porque há um padrão. É lógico que não é assim muito igualzinho, mas que é um padrão há. Se não houvesse um padrão de crescimento, de bebês, crianças, nós não teríamos, por exemplo, aqueles guias. Quando a Júlia estava para nascer, eu recebi um livro que era o Guia do Bebê, que falava dos cuidados que se deveria ter a cada semana, a cada mês, depois a cada ano. E esses livros são produzidos porque há um certo padrão, pode variar um pouquinho de criança para criança, mas é um crescimento padrão. Você consegue olhar para uma criança, por exemplo, e dizer assim: essa criança aí deve ter tantos meses, ou essa criança já tem mais de um ano, ou essa criança já tem 2 anos, essa criança já tem mais de 3 anos. O mesmo não acontece em relação ao crescimento espiritual, porque ele não é uniforme dentro da igreja. Algumas pessoas crescem muito mais do que as outras. Tem pessoas que com pouco tempo já têm um grande desenvolvimento. E tem pessoas que estão na igreja e ficam estagnadas. Natália, como é que tá o Yuri aí nesse frio? Pegou gripe não, né? Deus abençoa. Abraço para o Flávio. Ah, o crescimento espiritual dentro da igreja, ele não é uniforme. Tem gente que vive uma vida inteira dentro da igreja e tem aquela mesma situação dos crentes em Corinto, quando Paulo diz assim: olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês não podem suportar alimento sólido. Então eu estou dando leite. Por quê? Porque vocês já são uma igreja formada, mas sem desenvolvimento, sem crescimento espiritual. O autor da lição ele dá até aqui para gente um exemplo, que é o exemplo de João e de Pedro. Inclusive, na semana passada, nós falamos muito dessas figuras, dessas personagens, Pedro e João, discípulos de Jesus. E aqui o autor ele coloca que se percebe uma transformação mais rápida em Pedro, um desenvolvimento maior em Pedro. É, Já com João, a gente percebe um desenvolvimento um pouco mais lento. Aquele homem que na sua juventude era chamado de filho do trovão, aquela pessoa meio vingativa, rancorosa, aquela pessoa raivosa, agora já na sua velhice, ou na sua idade mais avançada, se tornou aquela pessoa, já era uma pessoa amorosa. É aquela pessoa que escreve a carta dizendo assim: filhinhos, amados. E quando a gente olha para o João das epístolas, não parece o João do Evangelho. Não parece aquele João que vira para Jesus e fala: Senhor, posso pedir para cair fogo do céu e consumir essas pessoas aí? Não é verdade? O desenvolvimento de João não foi igual ao desenvolvimento de Pedro, assim como o meu desenvolvimento não é igual ao seu desenvolvimento também. Ah, uma coisa que a gente tem que entender é que o crescimento espiritual ele não se dá por tempo de igreja. Quando eu estava em Belo Horizonte, eu conheci uma igreja que ela era tão grande, mas tão grande, que as pessoas elas tinham a carteirinha de membro para ter um controle. Eram milhares de pessoas que tinham naquela igreja. E uma coisa interessante é que algumas pessoas se achavam maiores ou melhores, porque a igreja agora já contava aí com 30 mil membros. Ela dizia: ó, minha carteirinha é a de número 600. Olha quanto tempo que eu sou membro. A igreja não tinha nem 1.000 membros, hoje ela tem 30 mil. É lógico, uma bênção, que bom que você participou de todo o crescimento da igreja, mas não significa que o membro 100 tenha um desenvolvimento melhor do que o membro 29.247. Vai saber, porque ele não é uniforme. Uma outra coisa, uma outra diferença
que nós temos entre o crescimento de um bebê e o crescimento espiritual é que o crescimento espiritual ele não é automático. O crescimento na criança, eu não quero dizer que ele é automático no sentido que tem um botão de liga e desliga, mas ela vai desenvolvendo uma coisa natural. O crescimento espiritual, ele se parece muito com o trabalho de uma academia. Bom dia, Jefferson. Boninha que está nos assistindo. Esse ano nós começamos aqui na academia, eu, a Meire, a Moninha aí está nos assistindo também, estava lá fazendo a academia conosco. Eu vejo o crescimento espiritual muito parecido com a academia. Por quê? Porque é algo que você tem que trabalhar. Eu, por exemplo, sou magrelo, sempre fui magrelão. Fiquei ali na academia uns 2 meses e continuo magrelão. Eu já conheço um amigo de infância, tia Zilda vai saber quem é, não vou falar o nome para não denunciar o sujeito. Bom dia, Gilmar, bom dia, Rosimar. Eu não vou denunciar o sujeito, mas eu tenho um amigo de infância que era magrelo igual eu, era ainda menor do que eu, era magrelão, e nós fomos magrelões a vida toda. Depois de um tempo, ele entrou para a área de educação física, começou a fazer academia, começou a trabalhar o corpo, e hoje é um homem saradão, forte. Ele dá 2 de mim ou mais, mas isso não veio de forma automática. Ele trabalhou, ele exercitou. O crescimento espiritual, ele é bem parecido com esse tipo de crescimento, com a musculação, aonde você vai condicionando o seu corpo, exercitando o seu corpo, treinando o seu corpo. Os músculos, eles precisam ser trabalhados, exercitados. Eles não crescem de maneira automática, espontânea. Inclusive, nós sabemos, eu tenho um problema no meu braço, e eu tive até uma atrofia muscular no meu braço esquerdo, justamente porque não estava utilizando tanto o braço esquerdo como o direito. Tia Zilda, eu acredito, viu? Eu acho que eu vou ser magrela a vida inteira. Porque, ó, me disseram, quando você passar dos 30, você engorda. Não. Quando você casar, você engorda. Nada. Ah, eu tô só marcando o Vzinho ali para tudo que eles diziam que ia fazer eu engordar. O que eu tô sentindo com o passar do tempo é isso aqui, ó, o cabelo caindo, eu tento disfarçar. Agora, peso, isso aí eu não consigo ganhar de jeito nenhum. Músculo, muito menos. Meu medo é, é não ganhar peso, ou melhor, não ganhar peso, não ganhar músculo e ainda ganhar barriga. Ficar aqueles magros, barrigudos, já viu? Mas o crescimento espiritual, ele não é automático. Ele necessita do exercício, ele necessita de um preparo, de um treinamento. Ah, a letra D mostra aqui também uma outra questão muito interessante que diz assim: nós não devemos pensar que o crescimento protege de dores e pressões. Ou seja, crescimento espiritual não vai tirar você de enfrentar dor, de enfrentar pressão, de ter problemas na sua vida, dificuldades. As tempestades, as angústias, elas vêm independente do seu estágio de crescimento. Nós temos aí como exemplo o próprio Senhor Jesus, que na sua angústia, o seu suor se transformou em sangue. E quer uma pessoa mais santa do que Jesus? Na verdade, o crescimento espiritual ele pode até criar mais pressões em nós. Você já parou para pensar nisso? Que tem pessoas que acabam tendo maior pressão com o crescimento espiritual?
que eu digo isso? Porque o crescimento espiritual, a santificação, cria em nós, desenvolve em nós uma maior sensibilidade. Uma sensibilidade em relação a nós e uma sensibilidade em relação ao outro. E aí nós vamos nos entristecer mais, porque nós vamos reconhecer o quão pecadores nós somos, o quão distantes nós estamos da vontade de Deus, e nós vamos ter uma preocupação, uma pressão que talvez nós não tínhamos antes. Talvez por não ter um desenvolvimento espiritual suficiente, às vezes a gente está lá na igreja achando que está tudo muito bom, de que a minha vida está muito tranquila, de que eu não preciso crescer. Eu nem me dou conta da necessidade do crescimento, então eu não me coloco sobre esta pressão. Com o desenvolvimento espiritual, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos enxergamos como de fato nós somos. Então a pressão, ela se torna maior também. A sensibilidade com o outro, a dor do outro se torna a nossa dor. A tia Zilda está aqui conosco e ela sempre foi um modelo para mim, não somente para mim, mas para muitos jovens hoje da igreja, jovens aí de 40, jovens de 30. É... E eu lembro a forma como ela lidava, foi professora na classe de jovens durante muitos anos. Eu lembro, assim, nos comentários, nas falas, a preocupação que ela tinha com os jovens da nossa igreja, principalmente com os jovens que eram da igreja e agora estavam desviados, por pessoas que antes estavam na igreja e agora estavam distantes, por pessoas que tocavam na igreja e agora já não estavam mais. E essa sensibilidade, essa preocupação, ela se dá com o desenvolvimento espiritual. Porque a gente começa a olhar para o outro com aquele olhar de carinho, com aquela forma como Jesus também olhava. Jesus ele olhava para a multidão, ele se compadecia das multidões, né? Eu imagino aí o frio que não deve estar. Agasalha bem a Helena, viu? A nossa princesa. Jesus, ele se compadecia. Jesus, ele tomava as nossas dores. E isso acontece com o nosso desenvolvimento espiritual. A gente não vai conseguir olhar para o nosso próximo de maneira indiferente. A gente não vai conseguir olhar para a nossa rua. A gente não vai conseguir olhar para a nossa comunidade, para a nossa cidade com os mesmos olhos. A gente vai viver, talvez, quem sabe, como Jeremias. Jeremias, ele tem um livro de lamentações, porque ele olhava para a situação espiritual do povo e aquilo mexia com ele. Então, o desenvolvimento espiritual, ele pode trazer para nós também uma pressão, pode trazer dores. Ruth, bom dia. Eu vou mandar um abraço para a Meire. Ela já deve estar até vendo que ela está aqui online conosco. Um abraço aí para o Tilote, para a Élida, a Tiago. O que acontece? O crescimento espiritual, a diferença, não é que vai tirar de nós as dores e as pressões, mas nós vamos ter sabedoria para lidar com as pressões e com as dores. O que acontece é a forma como nós encaramos os problemas, os desafios. Nós criamos uma armadura, uma musculatura, um preparo muito maior para enfrentar. A nossa pressão é maior, mas o nosso preparo também é maior, a nossa estabilidade é maior do que a daquelas pessoas que não procuram desenvolver o crescimento espiritual ou a santificação. Bom dia, Zé. Seja bem-vindo. Silvana já está aqui conosco, agora é bom vê-lo. Aqui nós estamos estudando a lição de número 11 da revista Bem-Estar para a Vida, uma revista que trata sobre santidade. Em todas as 13 lições,
E hoje nós estamos falando sobre a síndrome do Peter Pan. E estamos fazendo algumas comparações do crescimento espiritual com o crescimento de um bebê. E agora aqui a gente chega no quinto ponto, onde nós dizemos que o crescimento espiritual, ele, como diz o autor, ele não, ele não corre ou ocorre mediante a fuga. O que significa isso? O que o autor ele quis dizer? Há alguns séculos atrás, algumas pessoas buscavam o desenvolvimento espiritual, a santificação nos mosteiros, no isolamento. Eles se isolavam de tudo, de todos, com o fim de se aproximarem de Deus. Nós temos algumas religiões orientais que falam muito sobre essa meditação, sobre esse isolamento de tudo, inclusive alguns que vão para montes, para lugares mais afastados, para templos, inclusive os templos são colocados em lugares mais afastados, para que eles fiquem lá contemplando, meditando, como que a santidade ela viesse quando você cria ao redor de si uma redoma de proteção. E isso não é verdade. Nós não crescemos em estufas. A nossa santidade, a nossa santificação, o desenvolvimento da nossa salvação se dá no meio das demais pessoas no mundo. Até porque o desenvolvimento da nossa salvação se dá em sermos bênçãos na vida daqueles que precisam também trilhar por esse caminho. De outra forma, Deus já nos levaria direto para o céu. Para que nós passamos aqui na terra? O porquê, como diz Pedro, da nossa peregrinação. Nós não devemos nos isolar. Agora, cuidado, gente. No editem a minha palavra aqui, porque senão dali a pouco saem falando assim, o pastor está mandando acabar com o isolamento. Deixa eu explicar. Nós não devemos nos isolar naquele sentido que Paulo fala aos romanos, olha, se nós tivéssemos que deixar os impuros, os adúlteros, os ladrões, nós deveríamos sair do mundo. A ideia de Paulo, e o que eu estou querendo dizer aqui também, é que nós fomos colocados aqui por Deus. Nós estamos aqui como peregrinos, mas nós temos uma tarefa, um desenvolvimento aqui. Inclusive, nós devemos nos lembrar que aqui foi estabelecido o reino de Deus. E nós fazemos parte desse reino. E nós fazemos parte da expansão do reino de Deus aqui na terra. Agora, como que nós fazemos isso? Nos isolando do mundo? Claro que não. É no mundo, mas sem nos contaminarmos com o mundo. Alguma dúvida, algum comentário? Esse foi o ponto de número 1, que tem por título Erros sobre o crescimento na graça. Nós estamos chegando agora no ponto de número 2, quando fala sobre 5 luzes verdadeiras. Se, por um lado, nós vimos 5 luzes falsas, 5 enganos que às vezes nós cometemos em relação ao crescimento espiritual, agora nós vamos falar de 5 luzes verdadeiras, para nós identificarmos o crescimento espiritual. O primeiro deles, na revista, diz assim: o primeiro sinal é um contentamento crescente em louvor a Deus, com descontentamento crescente diante do louvor dado a si mesmo. Me vem à mente o Salmo 115, no versículo de número 1, quando o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Todas as vezes que eu leio esse salmo, especialmente esse versículo de número 1, quando vem essa expressão na minha mente, não a nós,
Eu me lembro de um senhor muito querido que não está conosco mais aqui na terra, mas um senhor que citava muito esse versículo, dizendo assim: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Porque o crescimento espiritual é exatamente isso. É um contentamento crescente no louvor a Deus e, na mesma proporção, um descontentamento em relação ao louvor a nós próprios. Nós queremos que toda a glória, que toda a honra, que todo louvor seja dado a Deus. Nós queremos que Cristo cresça em nós e que nós diminuamos. O nosso desejo é de diminuir para que Cristo possa crescer em nós. Inclusive, esse foi um assunto que nós estudamos aqui no trimestre, quando nós falamos que o crescimento espiritual é um crescimento para baixo. E aí nós explicamos que esse crescimento para baixo é justamente isso. Esse descontentamento com o louvor para nós. Porque nós temos um contentamento com o louvor para Deus. É exatamente o que o presbítero Gilmar colocou aqui. Fazer a vontade de Deus, crescer no Evangelho. É o desejo que a gente tem de ver Cristo crescendo em nós e o louvor a Deus sendo cada vez maior. Essa é a primeira luz. O segundo sinal que está aqui, que foi o que o autor colocou na revista, diz assim: o segundo sinal é um instinto crescente pela caridade e doação. Jesus foi caridoso e se entregou sem limites durante todo o seu ministério, mesmo na agonia de sua crucificação. Me chama muita atenção a figura de Jesus na crucificação. Eu falo porque quando você tem uma dor de cabeça ou um mal-estar, você fica com a irritabilidade maior, não é? Pelo menos comigo é assim. Se eu estiver com a dor de cabeça muito forte e uma pessoa começar a falar, outra pessoa começar a falar, ah, 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 eu fico irritado. Às vezes eu nem expresso, mas eu fico. E é difícil eu conseguir conversar, dialogar e ser amável no momento da dor. Aí me chama muita atenção uma cena que me vem à mente, porque eu olho para mim e eu nunca conseguiria ser assim, de Jesus lá naquela cruz, pregado, com aquelas dificuldades respiratórias, com aquela dor toda que ele estava sentindo, ele ter a paciência de olhar para os seus malfeitores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois, com aquele ladrão lá do outro lado, falando para ele assim: quando vieres no teu reino, lembra de mim. E Jesus, com todo amor, olhando para aquele ladrão. Eu fico imaginando a cena, e quando eu imagino a cena, me vem na mente aquela música O Rei e o Ladrão, do Sérgio Lopes. Não sei quem conhece aqui. Eu gosto muito do Sérgio Lopes. Depois vocês procurem, ouçam a música O Rei e o Ladrão, do Sérgio Lopes. Eu gosto de imaginar a cena da crucificação com essa música de fundo. Porque ele fala de Jesus olhando nos olhos daquele ladrão, daquele ex-ladrão, daquele que foi estigmatizado e até hoje a gente chama ele de ladrão, de malfeitor. Mas, na verdade é um salvo. Mas Jesus olha nos olhos daquele homem e ele diz: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A santificação, ela faz com que cresça em nós a caridade e a doação. É o negar a si mesmo. É o suportar a própria dor para ser suporte na vida do outro. É se compadecer do outro, é querer ajudar o outro, é querer se envolver com o outro, é às vezes colocar a sua dor ali dentro de um pacote e fechar para poder ajudar aquele que está ao seu lado. Jesus foi um grande exemplo disso. E eu conheço pessoas que são assim.
pessoas que escondem a dor através de um sorriso para poder ajudar o próximo. Porque há um instinto crescente pela caridade e pela doação. Na verdade, o crescimento espiritual nos faz olhar para os lados. Aí eu gosto de imaginar um crescimento para cima. Porque quanto mais alto você está, melhor o seu campo de visão. Nesse sentido, eu gosto de imaginar que o crescimento espiritual te faz subir. Mas subir não para a sua própria glória, mas subir olhando de uma maneira mais ampla. Subir também olhando para os lados. Ô mãe, a gente está numa fase em que os pastores, os professores, eles estão virando aí youtubers, influencers, estão entrando nessa mídia, nessa era digital aí, e eu não consigo ainda, com o que eu tenho na minha disponibilidade, fazer esse recurso aqui do som. Minha caixinha de som é muito ruim. Outro dia desse eu coloquei o som de fundo e ninguém ouviu. Eu geralmente uso o computador com aquele fone, então o celular ele não capta o som. Mas eu vou pensar direitinho, talvez com a televisão lá, eu coloco o som lá, mas eu não sei se o som vai chegar aqui com qualidade, entendeu? Ah, a terceira luz, o terceiro sinal que o autor coloca aqui é uma paixão crescente pela justiça pessoal, com grande desprazer diante da impureza e imoralidade do mundo ao redor, e um discernimento mais claro da estratégia satânica de oposição, distração e engano, que visa levar as pessoas a não viver nem crer retamente. É muito interessante esse terceiro sinal, porque ele fala sobre enxergar a vida com olhos espirituais. O crescimento espiritual te faz ver o mundo de uma outra forma, de entender que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E é interessante ainda nesse ponto que aqui nos mostra que mesmo estando no mundo, nós não nos conformamos com o mundo, mas nós transformamos a nós mesmos. E é exatamente isso que Paulo vai falar lá aos Romanos no capítulo de número 12, sobre não conformar com o mundo, mas transformar pela renovação do espírito. Isso é o crescimento espiritual. Você continua no mundo, mas você não deixa. Você está no mundo, mas você não compartilha do erro do mundo ou do pecado do mundo. Você ama as pessoas, mas você não se contamina com os erros daquelas pessoas. Essa terceira luz verdadeira fala sobre um desejo de justiça pessoal, de você procurar andar em retidão. Não é você querer ser melhor que o outro, mas você procurar crescer dia após dia. E você enxergar, você se fortalece e você se torna ciente das adversidades impostas por Satanás. Lembra da vida de Jó? Quando a gente olha o capítulo 1 de Jó, Jó teve problemas com seu rebanho, Jó teve problemas com seus empregados. E quem é que estava por trás disso tudo? Não era Satanás? Às vezes a gente cria rixas com vizinhos, a gente cria problemas com pessoas dentro do trabalho, a gente cria situações difíceis para nós sem entender que por trás daquilo ali há uma ação maligna. Eu não estou querendo tirar a responsabilidade nossa, do nosso coração pecaminoso, nem das pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu quero dizer que muitas vezes o diabo usa coisas e pessoas para nos afastar de Deus, para nos afastar da igreja, para nos desmotivar, para nos desanimar.
Ah, é mais ou menos parecido com a situação que a gente vê na escola. Quem passou pela escola sabe isso. Às vezes você não envolve numa briga, mas você causa essa briga. Você coloca um contra o outro e você ali fomenta uma briga e dali a pouco tá aquelas duas pessoas brigando e você assistindo. Você vai lá e joga um comentário, fala alguma coisa, move alguns pauzinhos, coloca, como diz o ditado, lenha na fogueira. O diabo ele faz muito isso. E às vezes a gente não percebe. Eu já vi casos aí de pessoas falando que todas as vezes que ia para a escola dominical parecia que acontecia um problema dentro de casa. E problemas banais, coisas simples. Às vezes uma meia que se perdia. Para começar uma confusão. A gente tem que começar a enxergar as coisas com olhos espirituais. E entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. E assim nós estarmos atentos contra as investidas, contra as setas do inimigo. E o crescimento espiritual nos faz enxergar a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa que está diante de nós, as pessoas com as quais nós lidamos, com outros olhos. A gente olha por detrás. A gente olha o que pode estar agindo. A gente, inclusive, olha as pessoas com um olhar de misericórdia, compreendendo a miséria do coração do outro. Essa é a terceira luz, o terceiro sinal. O quarto sinal que o autor coloca aqui na revista é um zelo crescente pela causa divina, com uma maior disposição de tomar uma posição malquista para vê-la avançando. O que significa isso? Os discípulos de Jesus, inclusive também o apóstolo Paulo, eles declararam que tinham preferência com a glória de Deus do que com a glória dos homens. Paulo falou isso, olha, que ele queria a glória de Deus e não a glória dos homens. Ele fala isso aos Gálatas, se não me engano, no versículo de número 10 do capítulo de número 1. Se eu conseguir aqui, eu vou ler esse versículo para vocês, mas ele diz assim: ah, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E os apóstolos, os discípulos, quando eles passaram por aquela prisão, eles disseram, no versículo 19, Pedro e João, na verdade, eles dizem assim no capítulo 4 de Atos: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Depois, no capítulo 5, os apóstolos eles são presos. E aí Pedro e os demais apóstolos, no versículo 29 do capítulo 5, eles dizem assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o quarto sinal do crescimento espiritual. Essa questão de, às vezes, ser mal visto, malquisto, é justamente porque nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. Inclusive, nós somos bem-aventurados. O Senhor Jesus, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai. O crescimento espiritual nos coloca em oposição ao mundo. O Senhor Jesus disse isso. João, nas suas cartas, ele vai dizer que o mundo vai nos odiar por conta disso. E nós temos que ter peito aberto diante da oposição do mundo. Nós estamos numa era, ou numa geração muito difícil, onde nós falamos muito sobre o politicamente correto.
E às vezes o politicamente correto tem sido uma omissão por parte da igreja. Nós não queremos mais falar sobre pecado, nós não queremos mais falar sobre erro, nós não queremos mais falar o que a Bíblia fala, porque a gente tem muito medo de ofender, tem muito medo de ser julgado, tem muito medo da retaliação. Então nós medimos as nossas palavras, nós procuramos equilibrar as coisas. É ou não é verdade? A gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma linha tênue entre a omissão diante do que Deus exige de nós e a boa convivência no mundo em que nós estamos. Eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos ser loucos, que nós devemos aí pegar a Bíblia e sair criando guerra, sair batendo em todo mundo. Não, não é isso. Nós temos que ter sabedoria. Me vem à mente aquela experiência de Daniel, quando Nabucodonosor, ele falou que ia matar todos os sábios, todos os caldeus, todos os feiticeiros, todos os adivinhos, porque não tinham interpretado o sonho dele. E Daniel, ele não enfrenta o arauto e os mensageiros do rei. Ele fala assim: pede o rei um pouco mais de tempo. Daniel, ele é diplomático. E ele vai até Deus e ele age de uma maneira correta. Ele não sai de peito aberto falando assim: oh, isso aí está errado. Não, isso aí é loucura. Não, o rei não sabe o que está falando. O rei é exagerado. Não, ele vai de uma maneira mais tranquila, mais suave. Nós podemos falar a verdade, sabendo falar a verdade. O apóstolo Paulo não fez isso? Eu gosto muito de Paulo em Atenas, porque o que faz Paulo lá em Atenas? Paulo ele chega em Atenas, ele vê a idolatria daquele povo, e ele ficou com o espírito revoltado. Versículo 16 do capítulo 17 fala assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele ficou indignado com aquilo. Mas quando ele vai virar para os atenienses, ele vai dizer assim: olha, eu estou vendo que vocês são muito religiosos, que vocês têm uma preocupação muito grande, porque eu vi altar desse Deus, altar daquele outro Deus. Inclusive, eu vi aqui um altar que me chamou muita atenção, que é o altar para o Deus desconhecido. Pois bem, é sobre esse Deus que eu gostaria de falar com vocês. Paulo foi de uma maneira tão suave para depois terminar dizendo: olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas é preciso mudar de vida. Tá vendo que interessante? É você realmente denunciar o erro, mas você ter sabedoria. Agora, se você sofrer oposição do mundo, se você sofrer perseguição, e isso vai acontecer, e a tendência é de piorar, nós ainda estamos na superfície, a situação vai aprofundar ainda mais. Eu fico imaginando quando nós estivermos vivendo ou vivenciando a grande tribulação, esse período difícil que a Bíblia diz que seria tão complicado, tão doloroso, tão penoso para nós, que Deus abrevia esse tempo por amor aos eleitos, porque senão nós não resistiríamos. Nós ainda estamos muito longe do que ainda está por vir. Nós estamos vendo ainda pela superfície. Agora a gente tem que entender o seguinte: o mundo pode nos odiar. E o mundo vai nos odiar. E muitas vezes nós vamos ser mal vistos. Mas nós ainda assim devemos ter peito aberto diante da oposição e entender que antes agradar a Deus do que agradar aos homens. Claro, gente, mais uma vez, eu não estou falando com isso que nós não devemos amar, que nós devemos sair aí de maneira louca combatendo todo mundo. Tem pessoas aí que, em nome do evangelho, estão cometendo loucuras. É com bom senso, é com sabedoria.
mas com um posicionamento firme. O quinto sinal que nós temos aqui é uma paciência e boa vontade maior em esperar em Deus e submeter a sua vontade. Esse sinal é um bálsamo, é um refrigério. Quando você o alcança, você encontra então o remédio para a alma. É interessante que a revista é espelhado, e eu não sou profissional aqui, se eu soubesse mudar aqui a forma de transmissão, não sei se faz na câmera, mas a figura fica espelhada, mas aqui nós temos como tema bem-estar para a alma. E por que eu estou destacando aqui o bem-estar para a alma? Porque quando nós alcançamos esse quinto sinal do crescimento espiritual, nós temos um remédio para a alma. Porque a ansiedade agora ela se esgota e não te esgota. Você aprende a confiar em Deus. Você começa de maneira prática a descansar nas mãos de Deus, a entender que Deus controla todas as coisas, que nada acontece à parte da vontade de Deus, que Deus te conhece e não permite que nenhum fio da sua cabeça caia sem o seu consentimento, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí vem aqui ao seu coração aquela paz que excede todo o entendimento, uma situação que te faz estar contente em todas as situações, tanto humilhado quanto honrado, com abundância ou com escassez, e você pode dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode falar sobre alegria, sobre regozijar, mesmo dentro de uma prisão, como Paulo estava quando escreveu aos Filipenses. A carta em que ele mais fala sobre alegria e se alegrar, por conta dessa paz, por conta dessa paciência e dessa boa vontade de confiar no Senhor, mesmo diante das oposições, de se colocar lá na torre de vigia, tal como Abacuque, e dizer assim: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, contudo, eu espero no Senhor. E aí você vai entender que os problemas já não te derrubam mais. Aí você vai entender o que significa o Salmo 91, quando fala daquela proteção, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e termina dizendo: na sua angústia eu estarei contigo. Porque às vezes a gente pega o Salmo 91 e acha que não vai acontecer nada conosco, mas o Salmo fala: na sua angústia eu estarei contigo. Quando você alcança esse crescimento espiritual, esse desenvolvimento, e você traz para você esse fruto do Espírito que é a paz. Meu irmão, a vida se torna mais leve. Inclusive, a proposta de Jesus foi essa: aquele que está sobrecarregado, aquele que está cansado, aquele que está sem força, vinde a mim e eu os aliviarei. Esse é o estágio final. É interessante que você começa o seu desenvolvimento espiritual, o seu crescimento espiritual, visando a Deus. Mas quem acaba beneficiado é você mesmo. César colocou que nós temos que procurar ser semelhantes a Jesus. E com isso os defeitos perdem a força. Verdade. Agora, isso é um exercício, isso é uma prática. Está naquele sinal que nós falamos, que é o sinal de número 3, uma paixão crescente pela justiça pessoal. Já chegando no nosso final, ponto de número 3, ele fala sobre a aplicação desses princípios. Nós falamos sobre 5 luzes verdadeiras. E aí vem 2 perguntas para nós. A primeira delas é: eu estou interessado em crescer?
Um bebê, ele não pode se fazer essa pergunta. Uma criança não pode fazer essa pergunta. Ela não pode falar assim, eu estou interessada em crescer. Ela pode até não ter interesse, mas ela vai crescer. Um bebê, ele vai desenvolver, mesmo nem tendo consciência disso. Agora, em relação ao crescimento espiritual, nós devemos fazer essa pergunta. Porque a santificação, ela é um processo que depende de nós. Ela é uma ação conjunta de Deus através do seu Espírito, mas também de nós. É, nós temos falado nesse trimestre sobre justificação, regeneração, que são atos exclusivos de Deus. Mas quando a gente fala de santificação, nós estamos falando de um processo, e de um processo que envolve a participação humana. Então a pergunta que nós devemos fazer é: eu estou interessado em crescer? Essa pergunta vai me levar à segunda pergunta que está na nossa revista. Eu tenho feito algo para crescer? Você tem um interesse de crescer, mas você tem feito algo para crescer? Lembra que isso não é automático. Ah, eu queria ser um pouco, ter um corpo um pouco mais musculoso, mais apresentável. Eu sou magrelo. Eu queria, mas o que eu tenho feito? Olha, eu querer desenvolver músculos no meu corpo não vai fazer com que eles apareçam. Eu vou ter que trabalhar e olha, no meu caso, eu vou ter que trabalhar muito e contar com a misericórdia de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que o crescimento espiritual também ele não é automático. Ele exige disciplina, treinamento, envolvimento, algo que vai além do desejo, mas é algo que transforma o desejo em prática, em desenvolver a salvação. Como o primo, o César, falou agora há pouco, sobre o se firmar em Cristo, o se aproximar de Cristo, mas sempre vigilantes. Inclusive, o autor coloca sobre vigiar e orar. Tem muita gente que está dentro da igreja, vivendo a síndrome de Peter Pan. E daí o título da nossa lição. Eu não sei agora, nessa geração, agora os meninos de hoje, se eles conhecem a história do Peter Pan, se ainda passa filmes do Peter Pan, desenhos do Peter Pan. Eu li o livro do Peter Pan, depois vi na televisão, em desenho, depois vi em filmes. Eu não sei se hoje em dia a figura do Peter Pan ela é conhecida, eu estou meio desatualizado. Mas quem era o Peter Pan? Peter Pan, ele quando era um bebê, ele caiu de uma carruagem e aí fadas o resgatam e levam ele para a Terra do Nunca, para um lugar onde ele vai desenvolvendo e um lugar onde crianças nunca deixam de ser crianças. E o Peter Pan, ele visita depois pessoas fora dessa terra do nunca e leva para essa terra do nunca, e ele diz que ele não quer deixar nunca de ser criança. E lá na terra do nunca, ele nunca vai deixar de ser criança. Ele não quer crescer. Então, quando o autor coloca como título da lição essa síndrome de Peter Pan, ele está falando de pessoas que não crescem, de pessoas que não querem crescer, de pessoas que às vezes já conheceram a Cristo, já foram regeneradas aí há décadas, mas continuam estagnadas, não desenvolvem. Nós devemos evitar a síndrome de Peter Pan. Nós devemos desejar o crescimento espiritual. Que Deus, assim, te abençoe rica e poderosamente. Eu fico muito feliz com os irmãos que nos acompanharam durante a nossa transmissão. Gilmar, realmente que Deus nos abençoe, nos ajude na santificação. É um processo que exige muito de nós, mas é um processo recompensador. Na verdade, eu digo que
Eu arrisco dizer que tudo aquilo que vale a pena nessa vida vem mediante esforço. Com a santificação não é diferente. Vale muito a pena, mas requer esforço. Ô, João, um abração para você também, um bom domingo. Nós vamos orar nesse momento. Se houver algum pedido de oração, nós vamos aproveitar essa oportunidade para orarmos. Nós já temos aí orado em favor da, de uma intervenção divina por essa situação de isolamento que tanto nos tem afetado o, na igreja, na escola, na rua. É verdade, tia Zilda. É uma das coisas que a igreja mais precisa aprender hoje é a santificação, porque nós temos entrado nas igrejas e temos saído da mesma forma. Nós não temos chorado pelos nossos pecados e nem nos alegrado com a glória de Deus. Na verdade, a gente tem vivido a vida de uma maneira muito egoísta, visando a nós mesmos e temos nos esquecido de Deus e nós não olhamos para a glória de Deus. E a santificação, ela começa justamente quando nós começamos a olhar para Deus. Quando nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quando a gente começa do básico, do número um, daquilo que a gente fala decorado, mas não entende que o fim principal do homem está em Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A gente fala, a gente decora, a gente entra para dentro da igreja, mas a gente não pratica isso daí. E a santificação ela vai tratar justamente disso, de visarmos a glória de Deus. A glória de Deus cresce e nós, o nosso eu, diminui. Nós vamos continuar orando para que Deus possa agir, olhar para nós e nos livrar dessa doença. Ah, vamos orar agradecendo a Deus pela vida da Maria Eduarda, filha de membros da nossa igreja que nasceu essa semana. Vamos interceder em favor da família de um membro da nossa igreja que perdeu um irmão com 33 anos. É interessante, na verdade, interessante não é nem o melhor termo, mas é uma coisa que nos surpreende, como que é a vida. No mesmo dia que nós estávamos celebrando o nascimento da Maria Eduarda, nós estávamos lamentando a morte do Djalma. E a gente fica assim naquela, a mente da gente, o coração da gente, ao mesmo tempo que você está lá assistindo o nascimento, dali a pouco você está participando de, fazendo um ofício, fazendo um sepultamento. Então essa semana foi uma semana marcada por alegrias, mas também por tristezas, e nós vamos orar em favor daqueles que estão alegres, mas também daqueles que estão tristes. Afinal de contas, a Bíblia fala sobre alegrar com os que se alegram e sobre chorar com os que choram. Vamos orar? Senhor amado, Deus eterno, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento para agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Colocamos a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, por cada pessoa que ainda há de nos ouvir. E rogamos, ó Deus, que possamos desejar o genuíno leite espiritual, mas que possamos desejar também o nosso desenvolvimento. Que possamos, ó Deus, desejar o crescimento. Trata em nós, ó Deus, e age em nós. Mas nos incomoda também, para que entendamos a nossa participação nesse processo de santificação. Colocamos, ó Deus, diante de Ti a vida da nossa nação, da nossa cidade, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos.
que estão afetados, ó Deus, por essa situação de isolamento, por conta do trabalho, por conta, ó Deus, da rotina, por conta, ó Deus, da saúde mental. Tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia de nós. Ó Deus amado, tira-nos dessa situação de isolamento, Deus. Traga para nós a cura, para que possamos, ó Deus, viver uns com os outros de maneira física, presencial. Agora nos ajude também, ó Pai, a sair dessa quarentena, valorizando mais os abraços, os apertos de mão, o toque físico, em detrimento, ó Deus, dos encontros virtuais, das conversas virtuais, que também são importantes, mas que outrora tinha tomado muito conta das nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Maria Eduarda, mais uma vez, pelo seu nascimento, pela alegria que ela tem nos trazido. Mas também intercedemos, ó Pai, em favor da Edilane, da sua família, que agora está enlutada. Ó Deus, tem misericórdia de cada um e que o teu Santo Espírito Consolador possa confortá-los. Nos lembramos, ó Deus, da dona Salvina, pedindo a Deus a sua recuperação. Te agradecemos, ó Deus, pela força que o Senhor tem dado à dona Otacília. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, sendo com as pessoas que têm cuidado, que têm acompanhado as tuas servas. E juntamente com elas, ó Deus, nós colocamos a vida da tua igreja, a vida do teu povo, as nossas vidas diante de ti. E o fazemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um de vocês. Foi muito bom, muito precioso esses momentos juntos. Interessante que nós começamos essa revista na quarentena, isolamento. Nós já passamos hoje a lição de número 11, então são 11 domingos fora do templo físico, mas reunidos como a igreja viva do Senhor. Na semana que vem eu te convido, nós vamos estudar a lição de número 12. Aqui, ó, quem for o dono dessa lição vai reconhecer o coraçãozinho que fez na lição 12. É algum aluno da escola dominical lá do Alto Caparaó. O título é Inseparáveis, Poder e Santidade. Nós vamos fazer um estudo em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 17 a 19. E aí nós vamos terminar, número 12, depois número 13. Não sei como que vai ser, se nós vamos concluir toda a lição na quarentena. Eu sempre desejei que não, mas isso porque minha vontade é estar lá na igreja, no templo físico. Mas se for essa a vontade de Deus, nós vamos concluir então o estudo dessa lição muito oportuna, que trata sobre o bem-estar para a alma. Silvana, Deus abençoe. Mirene, Deus abençoe também você, a sua família. Um grande abraço. Ivna e João, muito bom tê-los conosco. Mãe, muito obrigado. Luana e tantos outros que passaram por aqui. O Gilmar, que está sempre comentando. Um abraço lá. A Cirlei, a Kendria. Um bom domingo para todos vocês e que estejamos todos na presença do Senhor, nosso Deus.
justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.